Fala galera, parte 2 do nosso vídeo falando sobre fé. E aqui eu queria compartilhar com vocês algo que é novo, que eu aprendi recentemente. Algumas coisas me geram uma inquietação que eu vou vasculhar até entender aquilo, o porquê que as coisas são como são. E aqui eu já deixo essa dica para você. Se tem algum texto bíblico que te inquieta, vasculha ele mais um pouco. Pode ser que Deus esteja querendo falar algo com você, e pode ser que no seu tempo de estudo, na sua busca, você descubra algo novo acerca daquele texto. E eu descobri recentemente algo sobre a palavra fé que para mim foi extremamente esclarecedor. Quando eu lia a Bíblia e chegava especificamente nesse texto que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, isso na minha cabeça não fazia muito sentido, porque na minha cabeça Deus se agrada quando eu obedeço e não quando eu creio. Se eu estou fazendo as coisas que Deus quer que eu faça, então eu estou agradando a Deus. Se eu estou correspondendo de forma prática aquilo que eu ouvi do Senhor, aquilo que eu li na Bíblia, então eu estou agradando a Deus. Na minha cabeça era assim que funcionava. Até eu entender e descobrir que no grego e no hebraico, em ambos esses idiomas, a mesma palavra que nós traduzimos por fé também são usadas nesses idiomas para traduzir fidelidade. E no momento que eu descobri isso, parece que agora tudo fez sentido. E aí eu consigo traduzir esse texto dizendo: ora, sem fidelidade é impossível agradar a Deus. E olha que, para mim, como fica tudo muito mais claro quando eu enxergo isso. Porque quando nós vamos ver Jesus Cristo ensinando os seus discípulos através das parábolas, ele vai contar aquela parábola dos talentos e vai dizer que aquele senhor deu 1 talento para um, deu 2 talentos para outro, deu 5 talentos para outro. O que tinha 5 virou 10, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 1 enterrou. E no final da história, aquilo que vem é: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando é que nós demonstramos que nós cremos em algo que Deus liberou sobre a nossa vida? Não é quando nós estamos surfando as ondas grandes, mas quando nós ainda temos coisas pequenas e nós conseguimos ser fiel nessa pequena coisa. Faz sentido? Talvez muitas pessoas aqui têm planos, projetos, e ainda não tiraram esses projetos do papel porque estão pensando: mas a minha câmera não é boa, mas o meu microfone não é bom, mas a minha oratória ainda não é excelente, mas isso não é bom, aquilo não é bom, eu não tenho equipamento de luz, eu não tenho equipamento disso, eu não tenho, não tenho. Enquanto você já tem pelo menos o mínimo, o básico, o suficiente para começar. Só que na nossa cabeça não faz sentido fazer isso, porque nós queremos entregar excelência para o Senhor. E é verdade, excelência é um atributo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Mas o que às vezes nós confundimos é a excelência com perfeccionismo. E onde é que isso rouba a nossa bênção? É no momento onde nós estamos mirando na excelência, mas na verdade acertando no perfeccionismo, e nós não entendemos que agindo dessa forma, nós estamos na verdade sendo infiel aos pequenos começos. O Senhor já tinha falado sobre isso lá ainda nos profetas, dizendo: não despreze os pequenos começos. E hoje você consegue entender por que os pequenos começos eles são importantes. Os pequenos começos são importantes porque eles demonstram a nossa fidelidade naquilo que o Senhor nos entregou. Sabe, talvez seja fácil demais, cômodo demais a gente fazer coisas para o Senhor
quando está tudo perfeito ao nosso redor. Mas e quando nós ainda temos as coisas pequenas para começar? Será que nós conseguimos ter a fidelidade suficiente para começar? E veja que quando o Senhor ele vai falar nas suas parábolas acerca de pessoas que receberam algo de Deus, pessoas que multiplicaram algo que receberam de Deus, pessoas que tinham um tesouro escondido num campo, que tinham uma pérola de grande valor, que tinham os talentos recebidos, ele sempre vai associar isso com fidelidade. Porque a nossa fé, ela está escondida aqui dentro e nós sabemos, por convicção, que nós cremos em Deus. Mas a nossa fé, ela também se manifesta para fora em atos, ações, atitudes, gestos, falas, na fidelidade. A fidelidade que eu tenho para cultivar as pequenas coisas mostra que eu tenho fé. E veja só como isso é tão importante, porque desde os pequenos começos até o desfecho da história maior que você puder imaginar, a fidelidade vai estar presente. Quando o Senhor vai escrever as 7 cartas às igrejas no Apocalipse, ele vai dizer de algumas igrejas recebendo coroas de Deus, ele vai dizer de algumas igrejas recebendo ouro refinado de Deus, ele vai dizer de algumas igrejas recebendo coisas que só Deus pode entregar àquelas igrejas, e ele vai dizer sempre no final de cada carta: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa, ser fiel até a morte, e eu deixarei você sentar comigo no trono e governar, ser fiel até a morte. E por que ser fiel até a morte? Porque diante da iminência da morte, esses homens eram forçados a negar a sua fé no Senhor. E aqui eu devo admitir que quando eu era adolescente e eu ouvia esses testemunhos de irmãos sendo perseguidos no país A ou no país B ou no país C, e é sempre essa frase: ou nega Jesus ou você morre. E quando eu assisti aquele filme Deus Não Está Morto, o professor universitário fazendo um desafio para os seus alunos: pega uma folha em branco e escreve: Deus está morto. Se você não escrever, até o final do curso você vai ter que me provar que Deus existe. Não com argumentos bíblicos, mas com argumentos científicos. E eu pensava assim, cara, fala isso da boca para fora. Você não precisa ser sincero nisso que você está falando. Fala assim, escreve nesse papel, Deus está morto. E segue a sua vida cultivando a sua fé. Você vai continuar crendo que Deus está vivo. Só escreve isso para não comprar briga. Mas é porque eu não entendia que a fé é fidelidade. Se aquele rapaz escrevesse Deus está morto, se aquele missionário dissesse eu não acredito mais em Jesus, se aquela família dissesse assim, ok, Jesus nunca existiu, a minha fé é vazia, talvez ele tivesse dizendo isso da boca para fora, achando que no seu coração ele podia continuar crendo em Jesus. Mas na verdade isso ia demonstrar que ele não consegue permanecer fiel até a morte. Ok, talvez isso tenha chegado num lugar bem dramático agora, mas isso não anula o fato de que isso começa no pouco. A nossa fidelidade até a morte começa na nossa fidelidade administrando pequenas coisas. A nossa fidelidade até a morte começa tirando o projeto do papel, mesmo que os recursos aos nossos olhos não sejam os que a gente gostaria de ter. Mas o fato é que a fidelidade é uma expressão da nossa fé. E essa foi a coisa mais profunda, impactante e transformadora que eu aprendi esse mês. É que a fé que eu digo ter em Jesus, ela se expressa na fidelidade que eu sustento diante do Senhor. Estar aqui toda semana gravando vídeos
não é apenas para satisfazer um capricho, um desejo, uma vontade minha, mas na verdade é dando passos práticos de que eu consigo cultivar pequenas coisas que o Senhor me deu. Eu consigo ser fiel nas pequenas coisas. O que vai acontecer depois disso? Eu não sei. Esse canal vai chegar nos seus milhares de inscritos? Esse canal vai chegar nos seus milhões de inscritos? Ou será que Jesus volta antes? Será que o arrebatamento da igreja acontece exatamente no momento em que eu estiver gravando esse vídeo? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que se esse canal durar mais um ano, ou se esse canal acabar hoje, e eu me encontrar com o Senhor hoje, eu só preciso ouvir uma frase dele. Você foi fiel. E essa oração que eu queria fazer por você é que você tirasse um tempo agora, em silêncio, colocando aí uma adoração de fundo, talvez, ou talvez nem tão em silêncio assim, abrindo a sua boca e deixando Deus ouvir a sua voz, perguntando para o Espírito Santo: Espírito Santo, quais são as pequenas coisas que o Senhor me deu, que eu ainda não estou conseguindo ser fiel e cultivá-las até que elas se tornem coisas grandes? Sabe, o meu objetivo com esse vídeo não é trazer peso sobre você. O meu objetivo com esse vídeo é para que você entenda que cultivar a nossa fé em Deus é muito mais prático do que a gente imagina. É muito mais prático do que teórico. É muito mais estar fazendo algo do que estar simplesmente defendendo uma tese de que eu creio. Sabe, alguém semana passada, depois daquele vídeo, veio para mim e me disse assim: "Uau, Lucas, isso é incrível. Agora faz sentido por que Tiago escreve que a fé sem obras é morta." É, de fato, a fé sem obras é morta, porque sem obras que sustentem a nossa fé, nós podemos ter um fideísmo, mas nós não temos a fidelidade necessária para continuar dizendo para o Senhor: Senhor, eu creio em Ti. Se o Senhor me mandar renunciar, eu creio em Ti. Se o Senhor me mandar capacitar, eu creio em Ti. Se o Senhor mandar eu largar tudo e mudar de cidade, eu creio em Ti. Se o Senhor me mandar começar do zero de novo, eu creio em Ti. Mas como que eu creio? Sendo fiel àquilo que o Senhor está me mandando fazer. Se você se empolgar com esse vídeo agora e disser assim: eu vou fazer tudo o que o Senhor me mandar fazer, glória a Deus por isso. Talvez você esteja tendo um entusiasmo de fé, mas quando é que você vai provar sua fidelidade na fé? É quando daqui a um ano você estiver fazendo a mesma coisa. Sabe, enquanto Deus não te der uma direção nova, permaneça fiel à direção antiga que Ele te deu. Permaneça crendo que a última palavra que Deus liberou sobre você ainda está de pé. E esse crer se extrapola ou se evidencia na fidelidade que você tem de cultivar aquilo que o Senhor te entregou. E por isso, a minha oração é para que eu e você, independente do que nós estejamos fazendo, se coisas grandes ou coisas pequenas, se nós já estamos naquilo que nós julgamos ser o nosso auge, ou se nós ainda estamos dando pequenos passos, engateando, não importa. A minha oração é que, independente de quando nós vamos nos encontrar com o Senhor, se hoje ou se daqui a um ano, que Ele nos encontre fiel. Que a nossa fé sustente a nossa fidelidade. E que Deus te abençoe. Se você puder, volta semana que vem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te vejo semana que vem.